Bem, é sempre agradável a gente recordar alguma coisa. Nasci em Princesa Isabel, cidade do Alto Sertão da Paraíba. Na ocasião, meu pai trabalhando lá, eu nasci e saí aos 4 anos de idade. Na verdade, o maior tempo que eu tenho tido desde criança tem sido mesmo aqui em João Pessoa. Mas tive a oportunidade de ter na infância algumas outras cidades que também tenho boas recordações, onde iniciei o primário. Então, escolas no interior, daquelas professoras bem já tradicionais, que muitas delas com um determinado rigor, mas que deixava de qualquer forma o aluno bem formado. E assim foi o meu primário em Itabaiana. Daí viajei para fazer o ginásio em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Havia um colégio, ginásio São José. Lá nós fabricávamos a água. Nós pegávamos um tubo com hidrogênio, um com oxigênio, passávamos um raio de alta voltagem e a gente formava gotículas d'água. Tenho lembrança que, portanto, ainda nessa época de ginásio, eu peguei um vidro de uma loção e coloquei dentro uma lâmpada, o bocal e o filamento, uma lâmpada queimada. Então, eu coloquei, deixei a lâmpada direitinho, coloquei nesse vidro e levado para uma máquina chamada máquina pneumática, que a gente ouvia a história que o inventor Edison, quando fez a lâmpada, ele só conseguiu quando fez um vácuo no interior. E com isso a gente, vamos dizer assim, tinha a satisfação de algumas experiências curiosas, como essa que eu fiz da lâmpada dentro de um frasco, acendeu por alguns minutos. Algumas outras experiências que a gente fazia também. E depois desse período do ginásio, foi quando eu estudei aqui em João Pessoa o científico e a faculdade. O científico foi num colégio chamado Lins de Vasconcelos. Eu sempre fui muito observador e valorizando muito a vida. Eu, dentro de casa, por exemplo, de um ovo nascer o pinto, eu tenho aquela curiosidade, mas como é que foi aquilo ali, nascer gatinhos dentro de casa, de gatinhos de estimação, e a gente fica naquela curiosidade de saber o porquê daquilo. Então, isso em última análise, eu mesmo fazendo uma crítica, uma auto-observação, alguma ligação sempre notei que passou a ter, porque é aquela admiração com a vida. E no momento que você se liga a alguma profissão que está em ponto relevante à vida, então eu acho que eu passei a me sentir bem em procurar exercitar algo nesse sentido, de como a gente cultivar a vida, uma coisa tão bonita, tão perfeita, e a profissão que cuida dessa parte. Na continuidade do estudo da área eminentemente médica, eu, já desde a época de ginásio e fazendo trabalhos manuais, tinha a disciplina trabalhos manuais, o meu primeiro trabalho manual, eu construí uns óculos de madeira, uns óculos de compensado. Então a professora nos estimulava a gente usar umas serrinhas, que a gente utilizava o compensado fino. Então eu desenhei uns óculos e fiz uns óculos, mas olha, direitinho, perfeito. E coloquei uma lente e minha primeira experiência, portanto, esses óculos. Daí em diante, relacionando muito a parte de ótica, sempre gostei, desde o científico, de construir, de saber o porquê, porque uns óculos, lá em casa o pessoal usava óculos, eu desde pequeno via meus pais, alguns irmãos meus usando óculos, e eu tinha aquela curiosidade de pegar, de ver, olhava, via que uma lente aumentava um objeto ou diminuía, aquilo causava uma certa admiração.
Mas aí, quando eu me aprofundei um pouco, interessado em construir binóculo e luneta, então morávamos em Miramar, que dava para avistar um seminário que do outro lado, no extremo já, próximo à universidade. E de lá de casa a gente avistava. Então eu construí uma luneta, fiquei entendendo que a combinação de lentes, então fiz uma luneta, tipo luneta de Galileu, combinação de lente, eu ia numa ótica e mandava fabricar, mas aí eu já tendo a oportunidade de querer o aumento, aquilo que eu desejava de ter aumento, eu mandava construir aquelas lentes. Então exercitei bem esse lado, fabriquei, portanto, essas lentes e as lunetas, e ao chegar na faculdade, e no momento que a gente, mesmo sem ter passado ainda pela cadeira de oftalmologia, mas eu achava muito curioso os nossos olhos do que a gente lia, semelhante a uma máquina fotográfica, e eu ficava curioso de saber o porquê. E nisso, portanto, eu me aprofundei até muito antes de passar mesmo pela cadeira de oftalmologia, e uma coisa ajudou a outra. Também o lado dos aparelhos, de como detectar as alterações do globo ocular, compreender melhor seu mecanismo. Então isso me estimulou demais a fazer oftalmologia. E quando eu me inclinei a fazer concursos para residência, eu vi que nos programas puxava muito por essa parte ótica, que eu já tinha uma vivência muito grande. Então juntamos as duas coisas, de gostar pelo lado instrumental e pelo lado eminentemente médico, além de o globo ocular ser uma fonte de muita informação médico geral, pelo globo ocular, como é bem sabido, a gente poder, às vezes, diagnosticar ou sugerir ou fazer ideia que a pessoa tem uma tumoração intracraniana, um problema hipertensivo, um problema renal, independente das doenças do próprio globo ocular. Como é muito fascinante o seu estudo, de tal forma que eu associei e me sinto muito feliz em estar continuando nesta prática. Concluída a faculdade, nós ingressamos no curso de residência médica e almejava entrar na faculdade e via que onde eu fui tentar o concurso para residência, na Universidade Federal de Minas Gerais, eu via que tinha possibilidade de chegar ao doutorado, que na época já começava a ser falado nesse assunto. E que, mais cedo ou mais tarde, as universidades iriam solicitar esse tipo de pós-graduação. Então, em 1969, eu terminei medicina, em 70, iniciei a residência médica em oftalmologia, na Universidade Federal de Minas Gerais. Na época, o chamado serviço do professor Hilton Rocha, de muito mérito, de muito valor. Ele, à época, construiu a residência médica, inovando com departamentos. Então, o ensino da oftalmologia passou a ter praticamente, naquela época, as chamadas subespecialidades. Então havia o departamento de córnea, departamento de estrabismo, departamento de retina. E esses departamentos, hoje, são verdadeiras subespecialidades que o oftalmologista, em geral, pratica. Portanto, havia um bom ensino nessa residência médica, ele pontificava, o professor Hilton Rocha, embora que outros nomes que ainda estão vivos e que muito conhecidos na oftalmologia nacional e também internacional, a exemplo do professor Nassim Calixto, que se dedica muito à área de glaucoma, o Dr. Anderson Celestino de Almeida, que faz a parte de estrabismo, grande médico, grande professor, aquele que todos que passaram pelo serviço lá do professor Hilton Rocha, não deixam de fazer referência nesses mestres, porque realmente eles se dedicavam ao ensino. Isso eu admiro muito. E tantos outros. Dessa conclusão
da residência, portanto, na formação do oftalmologista, a pessoa já poderia sair pronto para executar a clínica oftalmológica, praticar. Tinha também a possibilidade de ir ao doutoramento. Então eu ainda fiquei mais 2 anos, indo até em torno de 73, 74. Em 1974, embora eu já tivesse com a tese pronta, já no ano anterior, mas defendi a tese. Defendi uma tese na área de transplante de córnea. À época, um assunto palpitante, como ainda é hoje, mas se contava aqui e acolá os lugares onde era feito o transplante de córnea com um substrato eminentemente científico, porque a simples troca de uma córnea por outra, desde a antiguidade já era praticada. Fazendo aqui um parêntese, lá por volta do século XVIII, já havia experiência de se trocar córnea entre os animais. E a troca humana, ela sofria muitos aspectos, até mesmo de peso religioso, então se mexia pouco no cadáver, mas houve muito avanço à época, e eu toco nesse assunto porque eu fiz levantamento bibliográfico sobre o histórico do transplante, e no passado muita experiência aconteceu. Uma delas em que se procurava tirar a córnea de um animal e colocar no homem. A primeira ideia partiu de um pesquisador europeu chamado Reisinger, e Diefenbach foi um estudioso também da área de córnea, e ele achava curioso essa ideia de se tirar a córnea de um animal e colocar no homem, e que se isso vingasse seria um grande passo para a humanidade. Mas isso não vingou assim praticamente, porque começou a ser usado mesmo a córnea humana. Fizemos a tese, portanto, em conservação de córnea. Os primeiros passos da gente procurar que uma córnea, depois de retirada, ela pudesse ser transplantada por algum tempo, para não ficar tudo tão nas carreiras. Hoje está muito fácil, existem uns líquidos conservantes que a córnea pode ser guardada por alguns dias até, e o transplante ser feito com sucesso. Mas na época ainda havia essa ideia, e portanto a linha de trabalho que eu fiz foi de estudar um novo método para a conservação de córnea, que ainda pratiquei e ainda pratico atualmente ainda. Muito bem. Feito essas considerações da pós-graduação, defendemos a tese, mas continuamos com aquele espírito de estar sempre pensando em alguma coisa, e sempre aquilo que possa ser inovado. Sempre digo que a gente deve estar sempre impaciente com o estágio atual do desenvolvimento médico, a gente está sempre pensando em alguma coisa que possa melhorar para o paciente, a prática médica também. Então, cheguei a fazer uma segunda tese, neste caso para livre docência. E isso me ajudou na carreira universitária, que saí galgando as etapas e cheguei a professor titular de oftalmologia da Universidade Federal da Paraíba. Neste trabalho dessa segunda tese foi um aparelho que deu o nome de OTM Estereoteste, OTM de Oswaldo Travassos Medeiros. É um aparelho que concorre na prevenção da cegueira, porque conseguimos, na idade pré-escolar, termos certeza de uma criancinha que, mesmo que não informe, da gente saber se ela está enxergando bem por ambos os olhos e simultaneamente. Porque a criança pode ter visão boa por um olho, quando medido isoladamente, boa no outro, mas quando os dois estão abertos, só enxergar por um. E se isso acontece, vai chegar à idade adulta vendo só por um dos olhos. E, curiosamente, a estatística mundial é alta, é 4%. 4% dos adultos enxerga menos por um dos olhos. E se tivesse sido cuidado quando criança, e isso hoje em dia a gente batalha para que diminua essa estatística, e indiretamente eu tenho a satisfação
de saber que esse nosso aparelho, que é usado também no exterior, ele tem a propriedade de contribuir na prevenção da cegueira. Diversos outros nomes da oftalmologia internacional tenho convivido, alguns de grandes nomes já falecidos, a exemplo do David Belcher. David Belcher, um oftalmologista que se dedicou muito à área de laser. Eu tive um curso com ele em Boston há alguns anos, ainda muito jovem, mas teve infelizmente um problema e veio a falecer. E essa escola de Boston, muito boa. Nos Estados Unidos, a gente pode destacar alguns nomes. Na Europa, alguns nomes conhecidos e muito influentes na área de cirurgia. Não podemos deixar de lembrar o nome de Joaquim Barraquer. Joaquim Barraquer, em Barcelona, e toda a sua equipe, com grandes serviços prestados na área de oftalmologia, de equipamentos cirúrgicos, de materiais cirúrgicos, sem deixar de falar como exímio cirurgião. Então, durante o curso mesmo de oftalmologia, os aparelhos que sempre lidamos, eu sempre achei que alguns deles poderiam ter algum melhoramento, ou alguma coisa que a gente pudesse colaborar, até criando mesmo. Então, daí surgiram. O estereoteste é um aparelho para medir a visão de profundidade. A nossa visão binocular, ela tem um enriquecimento em que o cérebro, ao receber imagens de cada olho, essas imagens são fundidas, a fusão, portanto, dessas imagens cria um enriquecimento, que é nós discernirmos com precisão o que está perto, o que está distante, o relevo, a profundidade, o volume, enfim. E o oftalmologista dispunha de pouquíssimos aparelhos para fazer esse tipo de medida. E era chato, por exemplo, um piloto, ele tem que ter uma visão boa de profundidade. E os aparelhinhos que se dispunha há algum tempo, eles eram de origem importada e precisava de usar uns óculos que tinham uma película Polaroid, que em região como a nossa, que tem muita umidade, proximidade do mar, esses óculos eles apagavam. Eu pensei em criar um novo aparelho para medir a visão de profundidade e concretizamos isso através da tese de livre docência, isso em 77. Esse aparelho só pôde ser feito alguns anos posteriormente, porque no Brasil não fazia a impressão em cores puras. Quando a gente vê um retrato impresso numa gráfica ou numa revista, ali está sendo usada uma mistura de quatro cores, é o chamado sistema CMYK, ciano, magenta, yellow e black. E esses quatro dá qualquer cor, no geral, mas elas não têm uma pureza. Para vermos uma figura verdadeiramente vermelho, outra verde, outra azul, etc., teria que ser o chamado sistema RGB, Red, Green, Blue, para que os óculos também selecionassem para cada olho uma das imagens projetadas. Então houve a dificuldade até se conseguir essa impressão e daí em diante nasceu o aparelho que eu tenho ele ali, poderei mostrar posteriormente. Então essa foi uma das invenções que fico muito feliz em saber que é usado no Brasil, praticamente em todo o Brasil, em todos os estados, fora do Brasil. Muitos médicos conhecidos a nível do exterior têm comentado em congressos aqui no Brasil de fazerem uso do nosso equipamento. Isso nos dá uma satisfação muito grande. Portanto, o OTM estereoteste foi um deles. E um detalhe é que eu imaginei de ele ter uma figura oculta que ela só aparece se a pessoa tiver visão boa em ambos os olhos. Então, uma pessoa que não conheça as letras ainda, e muitos pais dizem assim, deixa a criança ganhar idade para fazer exame oftalmológico. Eu fui sempre contrário a isso, e sempre dizendo, tem que existir alguma coisa que a criança já na idade, mais tenra idade, já possa informar alguma coisa. Então a criancinha
pode ver perfeitamente uma mão que aparece. E a mão é muito fácil da criança enxergar. Então, se pegarmos uma criancinha com 4 anos de idade, o que é que você está vendo aqui? Sem os óculos não aparece nada. Com os óculos, se a criança tiver visão normal em ambos os olhos e enxergar simultaneamente, ela vai ver a mão. Quando diz, estou vendo a mão, a gente já sabe que essa criança está muito bem. Então, essa é uma das invenções de muita utilidade e de muito uso. Construímos o auto-oftalmoscópio. Eu tinha curiosidade de ver o meu próprio fundo de olho. Então, vi que tinha meios de como desenhei. Um marceneiro fez uma parte, tem 2 espelhos inclinados, em que, quando eu coloco o queixo, um olho observa o outro. Se eu fechar aqui, eu fico vendo meu olho esquerdo fechado. Para não sofisticar, o simples oftalmoscópiozinho de mão, chamado oftalmoscópio de MEI, ao ser colocado aqui na frente e focarmos no espelho, eu vejo o meu clarão pupilar, quer dizer, eu vejo a minha pupila vermelha, e ao colocar uma lente, eu vejo o meu próprio fundo de olho. Essa invenção levamos para Boston durante um curso lá de laser e foi muito interessante. Eles me mandaram correspondência, figuras bem conhecidas da oftalmologia, eles inclusive lá com aparelhos altamente sofisticados para fotografar o olho, como a gente dispõe, mas de a gente ver mesmo assim, vamos dizer, ao vivo, olhando diretamente como se estivéssemos vendo um paciente, este auto-oftalmoscópio faz isso. Então introduzimos na área médica a câmara de vídeo, isso por volta de 1974. Foi uma revolução. A gente lidava com a câmara Super 8, e eu peguei uma câmara Super 8, pus uns espelhos e pus uma fonte de luz. E ela se comportou como um oftalmoscópio. Ao focar com a filmadora no olho do paciente, já víamos o fundo de olho. Então nós transformamos uma filmadora num oftalmoscópio, aparelho para ver o fundo de olho. Que depois que entrou no Brasil o videocassete e a câmera de vídeo, essa mesma invenção foi transposta para a câmera de vídeo e aí ganhou terreno, os congressos tomaram conhecimento, chegou ao ponto de uma divulgação até nacional, através da revista Veja. Eles vieram fazer essa matéria, eu demonstrei e foi muito interessante. Isso a nível de história da oftalmologia brasileira, ficou registrado como um dos marcos da documentação oftalmológica. Fizemos também um sistema para filmar a biomicroscopia. A biomicroscopia é um exame em que um microscópio é associado a uma fonte de luz que tem características técnicas que permite muitas formas de como as estruturas oculares sejam vistas. E essa biomicroscopia, com documentação em 3D, favorece muito a discussão. Eu posso hoje aqui ter uma biomicroscopia de um paciente e do outro lado do mundo, quem tiver com os mesmos óculos, por e-mail haver uma discussão de um determinado caso clínico e essa discussão ser, na prática, como se o outro médico estivesse também examinando o mesmo paciente. Muito interessante esse detalhe. Ainda como invenção, praticamente, entrou a era da lente intraocular. Então, no lugar de se operar a catarata, tirando a lente, e o paciente ficava sem óculos, porque, como é sabido, o nosso próprio cristalino corresponde a uma lente de 20 dioptrias, ou 20 graus. Quando se tirava o cristalino cataratado de uma pessoa, essa pessoa ficava vendo tudo muito borrado, porque faltava um óculos de 20 graus, ou de 15 acima. E as pessoas passavam, então, para ter visão, usando aqueles óculos de fortíssimo grau. Houve evolução em que hoje a lente é implantada dentro do olho. Só que no momento que é implantada no olho, naquele instante, o microscópio cirúrgico está com toda a concentração luminosa e, obviamente, raios caloríficos na concentração do foco. Passou a haver alguém que dissesse, não, mas o olho tem líquido em seu interior e não deixa que queime a retina. Além do mais, estão saindo os microscópios de luz fria. Eu passei a dizer, a luz é fria junto ao oftalmologista.
mas no cabo de fibra ótica ela chega quente no foco. Aí, para criar um verdadeiro paradoxo, eu imaginei de fabricar uma lente de gelo. Então cheguei desse congresso, que já se falava do implante de lente intraocular, e aqui em João Pessoa, e até mesmo do avião, aqui e acolá a gente via eles servirem gelo nos copos, um gelo bem transparente. Eu imaginei que daquele gelo, se fizéssemos uma lente, eu poderia levar para o sol e ela se comportar igual uma lente de vidro, e quem sabe no foco eu fazer fogo com gelo. Então, comecei inicialmente a fabricar uma lente. Eu tenho aqui umas imagens. Eu peguei uma concha de feijão, fui num supermercado aqui próximo à clínica, na época comprei a concha, cortei o cabo e a concha com água coloquei no congelador da geladeira e fiz uma lente plano convexa. Levando para o sol, eu já senti a minha mão que já tinha caloria, mas a lente não era tão transparente. Então procurei estudar uma forma de como conseguir uma lente de gelo que fosse bem transparente, que não fosse cataratada, porque a lente ela parecia um pouco com algumas opacidades. Aí comecei a procurar onde tinha fábricas de gelo aqui em João Pessoa, até que consegui, e com isso eu passei a mesma concha, ao invés de colocar na geladeira, eu mandei colocar um cabo e levava para o fogão, com ela quente, eu ficava cravando num bloco de gelo grande, que já tinha grandes áreas transparentes. Porque eu notei que o que fazia a opacidade da lente, que eu mesmo fabricava, e eu olhei no microscópio, eram umas trincaduras, porque o gelo vai se formando, e havia a dilatação. Na dilatação, o centro fazia isso, formava umas estrias e não prestava bem oticamente. E aqui eu consegui fabricar desta forma, com a concha quente. Eu fiz a lente, levei para o sol. Quando foi no congresso seguinte, aí eu provei, olha, não pode mesmo, o microscópio tem que modificar. Aí alguns modelos de fabricação nacional passaram a ter uma fonte luminosa lateral, para que durante o ato operatório o oftalmologista mude a incidência de luz, para não ser eminentemente na retina, no foco principal. Ganhou terreno, isso causou uma admiração muito grande quando eu mostrei num congresso no Rio. Essa lente foi um congresso de prevenção da cegueira. E o então presidente do congresso, na sala de imprensa, me convidou para dar uma entrevista nesse assunto. Eu tinha essas matérias guardadas, até esses jornais da época, e a manchete grande do Jornal do Brasil dizia: às custas de um bom bronzeado, a pessoa pode perder a visão. Porque eu expliquei também que dessa mesma forma que a lente queima, nós temos uma lente no olho, e se a gente olha para o sol, cuidado nos eclipses, e o médico na cirurgia de catarata e outros aparelhos oftalmológicos, não deixar que haja grande concentração lá na retina. Portanto, essa lente de gelo foi uma das invenções. Em seguida, tenho aqui uma imagem de um aparelho que logo que eu comecei a vida profissional, poucos oftalmologistas dispunham de um perímetro ou campímetro, um aparelho para medir o campo visual. E eu achava isso importantíssimo. O oftalmologista tinha que dispor de um campímetro, de um perímetro, porque no glaucoma é indispensável de saber se ele já teve ou não alguma perda da visão periférica. Eu estou olhando a minha mão, mas vejo a minha outra mão mexendo sem olhar para ela. Essa é a minha visão periférica. O glaucomatoso vai perdendo progressivamente essa visão periférica. Em face disso, eu construí o perímetro que à época eu utilizei, ainda disponho dele, embora que teve muito avanço nesse sentido, a gente hoje em dia fazendo também opção por um outro equipamento já avançado, que ele faz inclusive a comparação até em faixa etária de paciente para grupo populacional normal, e desta forma com um grande avanço nos cuidados médicos pelo lado glaucomatoso e também das doenças neurooftalmológicas.
Outra invenção foi que na cirurgia de catarata, a gente tinha necessidade de subir um soro. Esse eu desenvolvi um aparelhinho que a gente pisa num pedal, num sentido o soro sobe, no outro o soro baixa. Hoje em dia já existe isso, até acho comercialmente, algumas firmas fabricando, não da minha parte, mas essa ideia no passado eu tive e tenho o que eu disponho. Uma outra invenção, esta citada inclusive nos livros atuais, mostrarei posteriormente, nos livros atuais de semiologia oftalmológica, é a biomicroscopia fazendo uso da luz infravermelha. A biomicroscopia é um exame, conforme comentado, em que a gente vê o olho em grande aumento e técnicas de iluminação. Mas está sempre uma luz forte focando no olho do paciente. E o paciente que tem alguma doença ocular, por natureza, ele já tem uma certa aversão à luz. Ele tem o que a gente chama de fotofobia. Então, eu pensei num sistema de que o paciente fosse examinado através de uma câmera que filmasse no escuro. Naquela guerra do Golfo, era mostrado na CNN filmagens noturnas no escuro e tal. Eu imaginei, com uma câmera dessa, nós poderíamos fazer exame no olho, a câmera capturando a imagem, a gente vendo no monitor. Mas na época dessa guerra do Golfo, eu fiquei tendo notícia que aquelas câmeras eram altamente privativas e que não era uma coisa assim. Entretanto, houve evolução. Eu também, por outro lado, comprei uma câmera na intenção de modificar os filtros internos dela. Embora tenha tido a curiosidade de, em minha época estudantil, por curiosidade, eu tinha curiosidade de saber por que funciona um rádio, por que funciona uma televisão. Então eu fiz um curso por correspondência de rádio e televisão. E tinha algum entendimento dessa área, e chamei um radiotécnico e disse, olha, vamos desmontar essa câmera e vamos colocar um filtro para ver se a gente consegue que ela se transforme numa câmera de filmar no escuro, em infravermelho. Aí o rapaz ficou até um pouco assustado, com uma câmera novinha, para desmontar. Eu digo, não tem problema, vamos desmontar, se não der certo, não tem problema, vamos desmontar. Graças a Deus deu certo. Então eu passei até a minha própria câmera de filmar no escuro, quando na época isso era inviável. Ao acoplar nesse aparelho, com o monitor encostado, surgiu uma nova invenção, que essa eu não estava preparado. A de conseguir filmar no escuro foi uma beleza. Então eu vi criancinhas que muita gente dizia, tem que examinar com anestesia geral, porque ele não tolera a luz, o menino escondia os olhos. Mas no escuro total, e examinando desta forma, então eu passei a ver pessoas que abriam normalmente os olhos e diagnostiquei, portanto, úlceras de córnea em criancinha de 2, 3 anos de idade e por aí. O que eu falei, a novidade é que não estávamos sabendo do que aconteceu. E eu, vibrando muito, em todo paciente eu fazia a documentação em infravermelho, quando eu examinei um paciente com a córnea toda opaca, a córnea ficou transparente. Então, como se fosse um efeito tipo raio-x. Aí fiquei super feliz, comecei a catalogar casos de pessoas que estavam destinados a fazer transplante de córnea e que essas pessoas, no comum, era ser dito, vai ser feito o transplante, mas o que está por dentro do olho não se pode afirmar, pode ter um fato novo, porque o olho não se vê no seu interior por conta da córnea opaca. Só que hoje, com esse método que nós desenvolvemos, a chamada biomicroscopia em infravermelho, conforme falei, está já descrita na literatura, a gente pode examinar um olho antes de um transplante e dizer se realmente vai servir o transplante ou não. Portanto, bastante utilizada hoje em dia esta prática da biomicroscopia. Uma outra invenção é de, usando um aparelho que mede a curvatura da córnea, a gente tem a oportunidade de saber se uma lente dentro do olho, no operado de catarata, ela está com alguma inclinação e que desencadeia alguma distorção óptica. Então existe um defeito óptico chamado coma. É diferente do astigmatismo. No astigmatismo a imagem se desfoca uma parte e outra não. Mas no coma é uma inclinação assim total da imagem.
não há um foco preciso. E muita gente operada de catarata tem uma certa idade, e é muito comum o oftalmologista dizer: olha, a sua cirurgia está muito boa, mas seu fundo de olho tem alguma lesão pela idade, a chamada degeneração macular relacionada à idade. E, desta forma, o paciente passar por exames de retina, às vezes muito trabalhosos, onde pode ser a lente que não está bem posicionada. Então, nós descrevemos isso. Hoje está sendo motivo de um doutorado de uma médica em São Paulo, que está sendo muito bem orientada. Ela está pondo esta ideia num número maior de casos e muito alvissareira essa produção. Eu tenho uma lentezinha que é presa num espelho e quando eu me olho no próprio olho que eu estou examinando, eu vejo através da lente no espelho meu olho em grande aumento. Então eu viajo, por exemplo, e levo até isso facilmente na bagagem, que eu tenho condições de tirar até um corpo estranho em mim mesmo, olhando por essa lente. Além da fotografia em 3D. Então eu tenho ali duas câmeras fotográficas idênticas, colocadas num tripé. Não é invenção, mas é uma modificação que eu mesmo autodidatamente desenvolvi, embora que exista as fotografias oftalmológicas, que permita que elas sejam vistas em 3D, mesmo sem a pessoa estar usando aqueles óculos especiais. E por último, eu já atendi muitos pacientes, eles se queixavam de acidentes oculares por conta de batidas de automóvel e geralmente comentando por terem ficado ofuscados com o farol alto dos veículos. Então eu pensei num sistema que diminuísse esse ofuscamento e existe a probabilidade de o farol do automóvel ser polarizado num sentido, quer dizer, tem uns cristais que deixam que a luz só vibre num certo plano. E o observador, o motorista, no caso, veja o farol em sentido oposto por um outro tipo de película polarizada em sentido oposto. Desta forma, é tirado totalmente o ofuscamento. Esse trabalho teve muita apresentação de congresso, já teve muita divulgação. Espero que chegue o período dos automóveis fazerem uso dele. Mas, no geral, são essas as invenções assim que eu tenho mais postas em prática e fico muito satisfeito em estar fazendo uso delas. De longo tempo, o deficiente visual era considerado como, isso no passado, como uma pessoa inferior, aleijado da sociedade. E na história da evolução e da participação do deficiente visual na sociedade, tem uns enfoques curiosos. É comentado de 1400, por aí, foi fundado em Paris o hospital, quer dizer, na época era um asilo, ou um instituto de cegos, que é hoje o conhecido como Cansvan, né? 1520, Cansvan. Lá tudo é 1520, o telefone, o número do prédio. É um local muito importante que quem vá a Paris, visite lá esse local, que é muito importante, histórico. E tudo começou que na invasão dos turcos, nas cruzadas, o rei Luís IX da França e seu exército, eles foram capturados. E o sultão, conta a história, exigia uma fábula em dinheiro para soltar o rei e seu exército. Sob o ponto de vista de, se não isso fosse concretizado, cada dia eles cegariam 20 soldados. Isso levou um período de 15 dias, portanto, 20 soldados vezes 15 dias, 300 cegaram. Daí o nome Cansvan, 15, 20. 20 soldados, 15 dias. Foi quando o Luís IX foi solto e os soldados que cegaram, barbaramente, ele construiu o Cansvan, inicialmente como um asilo para esses cegos. Mas a partir daí, começou a ter uma melhor definição
de essas pessoas serem melhor olhadas, e aquilo que se falava da humanidade está muito pela perfeição anatômica, como por exemplo em Esparta eram feitos testes com a criança para ver se ela poderia sobreviver, né? Então as famílias até escondiam os seus deficientes, mas o cego começou a ter uma certa atenção e começou a ser feito um certo direcionamento quando um francês, ao dar uma moeda para um cego que ficou na história, chamado Lisieux, François Lisieux. O Lisieux conseguiu identificar o submúltiplo da moeda pelo tato. Então, foi pensado que poderia utilizar aquilo ali e passar aos cegos terem uma escrita. Houve realmente um avanço nesse sentido, por um pesquisador, mas era muito complicado. Ele era uma pessoa que queria fazer daquilo até código. Posteriormente, foi quando chegou a época do Braille, que cegou aos 3 anos de idade e aos 15 fez a escrita Braille. São 6 pontos que, de acordo com o número e posição, dá para 63 combinações, e é como hoje os cegos podem realmente ler. Os chamados deficientes visuais, que eu costumo chamar de os eficientes não visuais. Então, o primeiro instituto de apoio aos cegos, aos deficientes visuais, foi, portanto, na Europa, não é? Em Paris. Depois outros países adotaram, a Itália, a Alemanha, na Síria, em sua época. Nos Estados Unidos, o primeiro foi o Perkins Institute for the Blind. E depois, no Brasil, na época de Dom Pedro II, o Instituto Imperial do Menino Cego, que depois passou a ser chamado Instituto Benjamin Constant, no Rio. O segundo no Brasil foi o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. Depois dessas considerações, e lembrando que a gente vai na vida profissional, os anos vão passando, nós vamos tendo a felicidade de reconhecimento daquele trabalho que a gente já vem executando há muitos anos, com um coroamento, por exemplo, que eu considero a entrada na Academia Paraibana de Medicina. A satisfação de estar convivendo com nomes ilustres da nossa medicina, e a academia, com o seu lado eminentemente cultural, nos dá muita alegria nas suas reuniões, e de modo que é muito honrosa essa participação. Tivemos algumas outras homenagens, que também muito me orgulha, dos estudantes. Eu fui paraninfo de uma das turmas da Faculdade de Medicina. Tive, por ocasião, quando estava me aposentando da faculdade, homenagem dos estudantes, do diretório acadêmico, e, enquanto me afastei da graduação, continuei dando aula após graduação com extensão maior, porque hoje praticamente eu tenho um calendário a nível de Brasil, que todo mês eu tenho uma aula em uma pós-graduação de cada estado. Isso muito me alegra, e gosto muito de ensinar. Com o 3D, que eu passei as minhas aulas a fazer uso do didatismo por esse lado, muita coisa da explanação oftalmológica, sob o ponto de vista técnico, é melhor compreendida pelos alunos médicos residentes, e de modo que gosto muito desse lado de estar praticando o ensino. Muitas outras homenagens tivemos aqui em João Pessoa. Estamos já com alguns anos que já era para ter marcado o recebimento da medalha Epitácio Pessoa, personalidade de Tambaú, que muito me honrou, essa, e várias outras, cidadania pessoense. Embora meus pais e alguns irmãos
tenho nascido em Santa Luzia, conforme eu comentei, nasci em Princesa Isabel, mas me considero também um santaluziense, muito me honra. Essas cidades onde, mesmo que eu não tenha morado como Santa Luzia, mas tenho me dedicado à sua cultura, à cultura do seu povo, às tradições, a ponto de termos apresentado um tempo desse na academia um filme em 3D, um pequeno documentário sobre os principais eventos tradicionais daquela cidade. Hoje, damos aula mais na área da pós-graduação, mesmo assim, não deixamos de ter contato com os estudantes, com a graduação. E sempre olhamos e sondamos até como vem sendo conduzida essa formação médica. É preciso que haja muito cuidado nessa proliferação de faculdades. A formação profissional do médico não é querendo ser diferente de outras profissões, mas ela tem um algo mais, ela lida com coisa sublime, nobre, a vida. Quer dizer, a faculdade, ela tem que ter, da parte de seus professores, muito boa formação, não haver assim uma grande proliferação, porque automaticamente, nem sempre, existem um número grande de valores que passem às novas gerações, métodos de trabalho, de convivência, o bom relacionamento. Então, acho que deve ter um bom cuidado nessa proliferação das faculdades. Para os estudantes, a gente, no momento que pode também ter contato com eles são fontes de cobrança. O que o estudante venha a saber o que é, na verdade, um comportamento médico, ele também pode fazer comparação com seus próprios professores, exigir de uma direção, uma determinada disciplina, como é que ela está sendo posta em prática. Os estudantes, portanto, devem se lembrar que vão se formar numa profissão muito nobre, que vai lidar com o ser humano, que não é lidar mecanicamente, é lidar com uma cabeça que está por trás, que tem um sentimento. O relacionamento médico-paciente é importante. O médico tem que escutar a queixa do paciente. As especialidades instrumentadas, por exemplo, oftalmologia, é o médico que é para medir a visão, que é para colher a história clínica do paciente. Por mais automatismo que os aparelhos tenham, não é uma pessoa eminentemente técnica que vá se conduzir, ou às vezes até a primeira pessoa que pergunta o que é que a pessoa está sentindo nos olhos. Não pode ser assim. O médico é formado para ser ele que seja o dono do seu paciente. Ele é quem vai saber o que o paciente está sentindo, é quem vai conduzir seu tratamento. E que também o estudante tenha sempre em mente que o que está aprendendo é o atual. Mas se lembre, se tem alguma capacidade inventiva, ou que desperte a curiosidade por alguma coisa, que desperte a própria curiosidade dos professores, perguntando algo mais, que poderá ser até a medicina do futuro. Então, esse cuidado é importante e, a nível de qualquer forma, a gente observa que muitos médicos têm uma boa formação, devem ser exemplos, daí eu ter comentado e ter muito honrado de ter como pares os médicos que fazem parte da academia. Mais uma vez eu toco nessa tecla que as academias têm que funcionarem como exemplo. Eu chamo de médicos que estão ali como consultores, que a comunidade, que os acadêmicos procurem saber que a academia existe, procurem ter contato com os acadêmicos. E, da nossa parte, nós temos, todo professor, todo médico, todo formado, todo acadêmico, tem que estar sempre à disposição para quaisquer outras informações que ajudem na formação do médico e que ele
seja muito feliz na sua profissão.